Eu não tenho dúvida nenhuma na minha cabeça de que a melhor coisa que poderia acontecer para a humanidade agora é a queda da ditadura chinesa. Então, isso posto, vamos conversar sobre os protestos massivos que estão acontecendo na China agora contra os lockdowns, mas também contra a ditadura chinesa. Então vamos lá, tá tendo uma ressurgência de Covid agora, tá tendo uma nova onda de casos, que não tem uma nova onda de mortes porque teve a vacinação, então é um negócio meio foda-se. Mas tá tendo uma nova onda de Covid, tá tendo uma nova onda de Covid na China. Se você olhar os números, o número de pessoas infectadas agora é maior do que em casos prévios na China, mas também vamos lembrar que não existe nenhum motivo no planeta Terra para você confiar em qualquer número produzido pelo governo chinês. Mas ainda assim, sei lá, se você quiser usar como indicativo, ela tá tendo uma ressurgência agora. E a China tem essa política de Covid zero. Nós vamos ter 0 casos. Então, se alguém foi detectado com Covid, lockdown no prédio do cara inteiro. Se tá tendo uma estourada na cidade, lockdown na cidade inteira. Ninguém pode entrar, sair e tudo mais. Passaporte Covid para todo lado, se é verificado para todo lado que você vai. Se uma fábrica tiver, a fábrica pode ser isolada. Então deu protestos, por exemplo, na Foxconn, que é uma fábrica que fornece produtos para Apple, né? A fábrica foi fechada e o pessoal estava tentando sair da fábrica, um monte de maluquices desse tipo. E isso está sendo respondido pela população chinesa com protestos massivos, tá um negócio fantástico. São dezenas de cidades com protestos gigantes que estão sendo coibidos muito violentamente pela polícia. E aí a pergunta é, tá, mas pra onde isso vai, cara? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, certo? Então, explicando um pouquinho sobre os protestos. O que é interessante de notar é que, assim, são protestos contra os lockdowns. Claro, nenhuma surpresa aí. Você tem vários vídeos para todo lado de tentativas de quebrar bloqueios, de quebrar contenções, de gente indo para cima da polícia, de gente tentando fazer discurso e tudo mais. E isso também vai trazendo outras coisas. Por exemplo, aconteceu um incêndio num prédio em Urumqi, que é a capital, que é uma cidade na Mongólia. Aconteceu um incêndio num prédio que estava em lockdown. E pelo que se reporta, os bombeiros não foram atendeu o incêndio, e daí morreu alguma coisa como 10 pessoas segundo o governo e 40 pessoas segundo pessoas que estavam próximas ali do evento. Mas o fato é que tem esse tipo de coisa, então as pessoas estão protestando esse tipo de maluquice como consequência disso. Mas se você vê, também tem protestos simplesmente contra o Xi Jinping, contra a ditadura, pedindo liberdade de expressão e outras coisas. Então, assim, não é só sobre os lockdowns, é sobre as pessoas protestando contra a ditadura como um todo. E aí que mora também para onde isso pode evoluir. Por exemplo, você tem protestos em que as pessoas estão com folhas de papel em branco. Porque estamos protestando a censura, né? Então a gente não pode falar nada, então a gente está protestando um negócio em branco. Aqui tudo que eu posso escrever contra o governo. Ou tem outra interpretação que é as pessoas estão protestando em branco ali, porque como todo mundo sabe, você não precisa escrever. Aí teve uma também que saiu uma notícia que eu não consegui confirmar 100%, mas que por causa disso o governo chinês está fazendo contenções de venda de papel A4 nas cidades onde está tendo esses protestos. Aí eu pensei, pô, então eles deviam protestar segurando máscaras, né? Então fazer o quê? Mas, enfim, são protestos grandes, são protestos significativos e a escalada de força da polícia contra isso tá cada vez maior. Tem vídeos pra todo lado de polícia batendo em gente, prendendo, spray de pimenta, etc. Mas estão começando a circular vídeos de polícia com um fuzil na mão. E daí você olha e fala, será que isso aqui vai terminar com uma Praça da Paz Celestial? Que não se sabe quantas pessoas foram assassinadas pelo governo chinês, mas especula-se alguma coisa ao redor de no mínimo 10 mil pessoas assassinadas, metralhadas pelas forças militares do governo chinês na Praça da Paz Celestial por pedir coisas como, por exemplo, a liberdade de expressão em eleições. A pergunta é, tá, mas pra onde que isso vai? No que isso aqui termina? Dá pra achar que isso aqui pode derrubar o regime? Cara, qualquer iniciativa de protestos desse tipo tem o potencial de derrubar. É por isso que ditaduras têm que responder a isso com força completamente desproporcional.
É isso que aconteceu no Irã recentemente com aqueles protestos, as mulheres queimando os véus delas, não nelas, obviamente, mas protestando contra os véus e contra políticas de segregação e de perseguição contra mulheres. Isso aconteceu. Acabou não derrubando o regime, mas volta e meia tem esses protestos lá e os caras têm que responder espancando todo mundo, prende todo mundo, espanca todo mundo, dane-se. Na Bielorrússia, quando o cara lá roubou as eleições, isso aconteceu. Você vê isso acontecendo na Venezuela, por exemplo, a Cuba, quando teve aquele protesto, acho que uns 2 anos atrás, contra o regime e tudo mais, cara, gente sendo presa aleatoriamente. Esse negócio bizarro, assim. Eles têm que responder de uma maneira muito forte e o governo não pode recuar. Porque, assim, tem essa política de zero Covid, ela é idiota. Mesmo as organizações que são a favor de lockdowns e tudo mais, elas falam, cara, mas isso aqui... Você não vai conseguir ter 0 casos. Alguma coisa vai acontecer, tu tem que encontrar um balanço. Vai fazer o quê? Só que o problema é que quando você tem uma ditadura, você não pode recuar. Por quê? Porque uma ditadura se mantém pela força. É a definição dela, certo? Ela se mantém pela força, pela intimidação, pela ameaça de perseguição, prisão, censura, tortura, morte. Assim como eles fizeram, por exemplo, com os primeiros médicos que denunciaram o Covid, de perseguir os médicos e prender os caras e fazer eles darem declarações de que não tem nada acontecendo. E daí eles perseguiram os jornalistas também que estavam falando sobre isso, e daí depois eles... Era real. Nunca perseguimos eles, quem fala disso morre. Eles têm que fazer esse tipo de coisa, porque se eles forem vistos como recuamos, as pessoas que são contra essa ditadura, que estão se manifestando, vão olhar e falar: e olha só, menor, a gente pode ganhar dos caras. Então, eles não podem ceder, mesmo que eles admitam que estejam errados. Não que eu acho que eles acham isso, é irrelevante o que eles acham, só tô dizendo, mesmo que eles concluíssem assim, essa política aqui é meio idiota, eles não podem falar assim, então agora nós vamos aliviar. Porque as pessoas que são contra essas políticas e são contra essa ditadura vão ver isso como uma vitória delas, e as pessoas que estão em casa, quietas, com medo, vão ver isso como uma vitória da oposição à ditadura e falar: olha só. Dá pra fazer alguma coisa. Esse é o problema de ditaduras de sistemas desse tipo. Eles são extremamente instáveis. Elas podem cair por coisas muitas vezes banais. Porque não é sobre aquele evento, é sobre a totalidade do que está sendo feito. É sobre campo de concentração dos uigures, é sobre o genocídio que aconteceu na China em vários pontos da ditadura, é sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, é sobre a censura, é sobre as políticas todas do Covid, é sobre todas essas maluquices que são feitas, é sobre a corrupção gigantesca que existe dentro da China. Então todas essas coisas empilhadas já estão ali, o pessoal já tá puto, só que eles ficam reprimidos. Quando alguma coisa junta todo mundo e cria aquela bola de neve, você passa de um ponto que é o ponto de nenhum retorno, né? Point of no return, é o horizonte de eventos onde ali não tem mais volta. E aí a coisa vai pro chão. Você nunca sabe qual é a coisa que é e você nunca sabe quando esse ponto já foi passado. Quer ver um exemplo? Olha a queda da União Soviética. A União Soviética, quando começou aquela leve abertura, o próprio governo achou, não, a gente vai fazer umas aberturazinhas aqui, mas vai tudo bem, a gente não vai perder o controle. E perderam o controle. Tanto que foi uma grande lição pra China, inclusive. Nunca faça reforma, nunca conceda nada, você vai perder o controle. Mas eles perderam o controle, mas mesmo depois que o muro caiu, e mesmo depois que países decretaram a sua independência, você ainda tinha tropas do exército russo, né, ex-soviético, mas não então um exército russo, dentro desses países. Até anos depois, 92, 93, 94, você ainda tinha tropas dentro de outros países. Então era assim, cara, o muro caiu, tal, supostamente o negócio acabou, mas se baixar a ordem pro general, os blindados saem aqui e fuzilam todo mundo. A gente vai fazer o quê? Mas a OTAN vai ajudar. A OTAN tá horas de distância. O tanque sai daqui até ele me matar, mano, já era. Então, nesse ponto da queda da União Soviética, mesmo em 92, 93, para vários países ainda era incerto de será que foi mesmo ou não. Então esse ponto de agora não tem mais o que fazer, a casa caiu, é um ponto bem nebuloso. Ditaduras sabem disso. Então elas sempre tratam como se o ponto fosse imediatamente agora, chacina todo mundo. Então essa repressão vai ser forte pra caramba e ela vai ter que ser mais forte ainda. Ela vai se intensificar conforme os protestos se intensificarem. E aí vamos ver.
é impossível prever essas paradas. Mas mesmo que isso não gere uma queda da ditadura chinesa, isso tem um efeito de mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. O que uma ditadura quer fazer sempre, ou qualquer organização agressiva dessas, elas querem fazer com que você se sinta isolado sozinho. Elas querem que... O próximo vídeo que eu vou gravar agora é sobre o Kim na Unifesp. E inclusive o vídeo que ele colocou no canal dele, tem um cara falando... um comunista falando lá na porta, falando assim, não, a gente não pode deixar ele falar, porque senão outras pessoas vão achar que elas podem vir na universidade aqui e falar. Então não pode, tem que acabar com o cara. Tem que... Você entende o ponto aqui? Então, essas imagens desses protestos estão circulando por toda a China. Chineses que vivem com medo da ditadura que existe em cima deles, com todos os tipos de controle de crédito social, controle de lockdowns, controle de um monte de coisa e tudo mais, elas estão olhando pra isso e falando, pera, cara, eu acho que esse tigre do tamanho de uma casa aqui, na verdade, pode ser só um tigre. Ainda é grande, mas peraí, é possível, eu não tô sozinho, mais pessoas acham isso que eu acho. Mais pessoas estão putas com as coisas que eu estou puto. Porque o que eles querem é que as pessoas que não querem esse regime, que não querem essa ditadura, não consigam saber qual que é o número de pessoas que existe ou não consigam se organizar. Então toda vez que você tem esses atos que mostram qual é o tamanho do descontentamento, isso gera mais aceitação para esse descontentamento. Então é por isso que é importante... Toda vez que você tem autoritarismo acontecendo, toda vez que você tem alguma coisa dessas acontecendo, você botar pressão, você ter alguma demonstração pública de quais são os seus números. Mesmo que você fale, não, mas esse evento aqui não vai dar em nada. Não, mas outras pessoas vão olhar e falar, pera, tem mais gente aqui do que eu imaginei. Então talvez o próximo ato seja maior, e seja maior, e seja maior, até você conseguir uma vitória. Então aí aqui a gente tem uma lição mais importante sobre mobilização e como combater autoritarismo, né, por exemplo. São coisas importantes pra gente entender. De novo, não sabemos como que isso aqui vai terminar. Não dá pra prever o que vão dar esses protestos. É muito difícil você estar falando da ditadura mais poderosa, mais ampla e mais técnica em termos de conhecimento de como conter a parada que existe no planeta hoje. Você está falando literalmente dos piores ditadores que existem hoje, então é difícil imaginar isso acontecendo. Mas não é impossível. O que eles querem é que você ache que é impossível. O que eles querem é que você ache que todo mundo lá dentro do país apoia isso e acha normal porque é cultural e tudo mais. E aí, quando bate essas imagens, você começa a pensar outra coisa ainda. E o que dá pra prever é que vai ter um desfile de gente de esquerda, da paz, da democracia, do amor venceu, da liberdade, não sei o quê, defendendo essa ditadura genocida, falando, não, tem que matar mesmo, tem que prender mesmo. Não, o cara tá aqui dando um discurso em defesa da liberdade de expressão, a agente da CIA, tem que prender, matar, torturar mesmo, tudo mais, tá certo isso aqui. Isso aí sempre vai ter, cara. E aí é pelo menos bom, porque a galera que tava acreditando no discursinho de amor desses caras, olha e vê, ele só defende um paredão com arco-íris e corações. Mas eu tô no paredão levando tiro. Entendi. Tá bom. Pelo menos isso. Vamos acompanhar o que acontece? Não sei. Estamos na torcida. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.